família no que toca à investigação da morte do pai, a mais otimista possível. A gente vê agora caminhos realmente viáveis de se esclarecer, de separar a suspeita do assassinato de um acidente. Então, sobre esse aspecto, nós estamos extremamente entusiasmados. Porque no início, quando da ocorrência da morte, as tentativas não ofereciam nenhum caminho de acesso a qualquer investigação de caráter político para a morte do município. E agora a gente vê toda essa possibilidade, todos esses caminhos, como foi dito aqui, os acessos agora estão abertos, os caminhos estão abertos. E com os caminhos abertos, a gente acha que vai chegar a conclusões que o que nós levantamos em termos de memorial, em termos de evidência, nos parece muito indicativo que foi crime político. Nunca houve um tempo tão propício como agora, desde a criação. Não, com certeza. E mais do que isso, que a gente, mais do que oportuno, a gente se viu até homenageado, porque o som da verdade da universidade teve o nome de Anísio Teixeira na sua titulação. Mas, claro, a família não podia estar de outra forma orgulhoso e ao mesmo tempo otimista em termos de esclarecer. Esse que está no memorial, para falar assim, fora do contexto, fica mais simples. Eu estou com depoimento de pessoas de todo um peso, toda a representatividade, na época, comunicado, que tinham um suspeito à morte, um assassinato, de governador a comandante de primeiro exército, afirmando que ele estava preso pela aeronáutica. Essa ordem são de médicos que testemunharam a autópsia, participaram da autópsia, saíram convencidos, médicos, pessoas da universidade, a nossa patologista, saíram convencidos que a morte não poderia ter sido acidental, não tinha dois traumas violentos que eram incompatíveis um com o outro. Se tivesse ocorrido um ou outro, não existiria, porque seria amortecido. Coisas como essa, passagem num espaço de menos que um palmo de um corpo que teria caído do elevador, passar entre duas ligas e ser encontrado abaixo dessas ligas. Documentos que ele tinha, não se guardava, você sabia que eram documentos, inclusive, clandestinos. Um deles até entregue por mim, um documento do Partido Comunista Brasileiro, uma avaliação da situação política da época, que ele guardava com todo um cuidado de devolver uma pasta sem esse documento. Coisas dessa ordem, somadas ao clima da época, realmente nos levam a não digo uma convicção absoluta, mas nos levam a suspeita absoluta de que a morte não foi uma morte acidental. E cair de elevador é algo muito comum, mas cair nas circunstâncias que ele descreve a morte dele e com as reações que ele teve é algo surrealista, é algo que pode de qualquer consistência. Naquela época as ameaças eram frequentes, como era? Como ele Veja bem, ameaças concretas ele nunca me falou. Teria comentado com amigos que estaria recebendo ameaças, insinuações por telefone, mas pessoalmente a família não tinha conhecimento dessas ameaças. Ter meu pai como comunista, isso a gente sabia que o regime, ao contrário do FBI, e meu pai era perseguido como comunista aqui e tinha imediatamente convite do governo americano para ensinar nos Estados Unidos, mas para a nossa realidade da época, onde Le Rouge e Le Noir, o vermelho e o negro de Stendhal, era arrancado de uma livraria, tinha um livro que falava de vermelho, então oferecia perigo. Então, naquele clima, naquela época, as coisas todas eram viáveis, mesmo aquelas que racionalmente pareciam inviáveis. Certo? Quantos anos o senhor tinha quando ele faleceu? 28. 28. Mas hoje eu estou mais velhinho. A linha são uma série de acontecimentos que precederam os dias do desaparecimento dele até ser encontrado o corpo. Quer dizer, depoimentos que nós ficamos publicando. Sumiu, desapareceu. Fomos a todos aquelas buscas comuns de pronto-socorro, médico legal, coisa que vai. Quando no meio desse processo somos informados por alguém de destaque, o Abigail Renault, um acadêmico, que
teria sabido através de Ciseno Sarmento, que era comandante do primeiro exército, que meu pai estaria preso pela aeronáutica, mas ele não tinha condições de dizer aonde. Mas que no outro dia poderia informar. No outro dia, meu pai é encontrado morto e levado para o médico legal com a etiqueta de um oficial da Marinha, onde só foi constatado que era meu pai por causa dos documentos que estavam com ele. Por que isso? Porque o corpo dele foi retirado sem perícia por uma ordem que havia da aeronáutica ou da Marinha para retirar o corpo de um oficial que tinha se suicidado no Morro da Viúva. Como o prédio onde meu pai foi encontrado era um prédio antes desse, o rabecão, quando passou lá, pegou o corpo e esse corpo foi apanhado sem perícia. Corpo sem perícia já complica, já contamina qualquer perícia. Opa, eu sou italiano. Tudo bem. Na gesticulação, viu? Vamos só fazer a entrada do documento, depois a gente continua, porque o Cláudio tem que sair. E aí depois continua com o carro, só documento. É uma última pergunta. Nesse momento, ele estava com uma militância muito forte? Alguma atividade Ele específica, tinha uma ou identidade muito enraizada de que era um homem de esquerda, de que ele era um homem comunista para alguns, não tão comunista para outros, mas perigoso, tinha umas ideias meio revolucionárias e coisas que tais. Isso existia já quase consensualmente, certo? Mas do ponto de vista de militância, ele nunca foi militante de partido, de coisa. Eu fui. Eu era filho dele, e ele sabia e mantinha com o maior respeito a minha militância. Mas ele não tinha, nunca teve nenhuma militância. Apenas a candidatura dele à Academia Brasileira de Letras, que ele era candidato, era vista como um afronta. Era vista como uma afronta. E, de certa maneira, foi formulada com esse caráter. Não necessariamente por meu pai, que nem cogitava, nem aceitava de muito bom grado essa coisa de academia. Não era do perfil dele. Mas os amigos, os acadêmicos, Jorge Amado, Zé Honório, todo um grupo fez, a Fran Coutinho, tinha o interesse de marcar uma posição. E isso era percebido pelo grupo. Então existia esse aspecto. Mas a sua militância política, de certa forma, não foi influenciada pela visão dele de democracia? Olha, eu vou dizer uma coisa aqui que não merece nem ser gravada. Eu vi até como reacionário. Na minha fase xiita de partido, eu via como reacionário. Normal, né? Faz parte da adolescência. Então, eu, na minha fase bem de sarampo, como se diz, bem vermelha, eu até não... Depois não. Mas ele foi um pai sempre muito liberal. Pra você ter uma ideia, em 64 eu coloquei 15 pessoas dentro da minha casa. Porque eu tinha perdido um irmão, minha mãe estava na casa de minha irmã, lá em casa era eu e ele. Ele sabia que eram pessoas provavelmente clandestinas, vamos dizer assim, mas tinha o maior respeito. Não, nem perguntaram, como se não tivesse acontecendo nada. Ele que almoçava só comigo, de repente almoçando com 15 pessoas. E semana depois, que passaram lá uns 10 dias, um deles perguntou: eu estou na casa de Anísio Teixeira, ele aí achou aquilo um máximo. Assim, puxa, que organização a de vocês! Só hoje eles são coisas dessa ordem. O senhor chegou a ser perseguido? Eu respondia a um IPM do Partido Comunista e, para azar meu, por sorte, meu nome, Carlos Antônio Ferreira Teixeira, vinha em primeiro lugar na frente do Globo, Jornal Globo, e embaixo vinha Carlos Marighella. Eu, na ordem alfabética, os indiciados do partido, embora eu não tivesse o peso, eu acabei não indiciado depois do IPM, mas fui julgado pelo Supremo Tribunal Militar, fui condenado por 10-2, eu era estudante de medicina, o advogado de Sobral, o assistente de Sobral, Heleno Fragoso, pediu um habeas corpus preventivo, porque eu tinha vida legal, estudava medicina. Aí negaram, dizendo que eu era um perigoso agitador comunista. E votaram a manchete e não apelaram para meu pai, votaram. Filho de educador, perigoso agitador comunista. O senhor chegou a ser preso? Não, fugi. Foram presos, colegas meus foram presos, mas eu fugi. Morou fora do país? Fugiu? Eu ia para a Velha, ia ficar com o Darcy lá, na universidade. Meu pai já tinha até me dado uns dólares, eu me escondi em São Paulo para viajar, mas acabei não precisando, não. Acabou tudo assim, assentando.
E depois da morte dele, como que ficou a sua militância política? Não, depois eu já estava, não digo PPS, que o PPS eu não fiquei não. Eu não fiquei no PPS, mas já fui me desvinculando um pouco, assim, de uma militância. Mas por um pouco da... Não, porque o próprio partido se entrou num outro processo, o próprio mundo ficou num outro contexto, a gente ficou meio desbussolado. Os comunistas da minha geração ficaram meio desbussolados. O senhor tem militância partidária hoje? Não, eu sou eleitor de Cabresto, eu sou eleitor partidário de Cabresto, mas não. Obrigada. Tudo bom. Obrigada.